colunas de suporte assentam agora sobre bases como esta. Denominadas bases de fricção pendular, são constituídas por duas partes. Um disco côncavo, forrado de aço inoxidável, e um encaixe para a base de articulação. Os pivôs, em disco, assentam sobre estas semisferas revestidas de teflon e sobre um pedestal no encaixe. Quando há um sismo, o disco côncavo que suporta o edifício desliza sobre a semisfera. Now, when the earthquake happens, this portion will separate from the bottom portion and slide back and forth. This portion is fixed to the structure. This is attached to the ground. During an earthquake, this portion is going to come forward and backward and move left and right. If you're walking during an earthquake and you happen to step here, the building is going to knock you out. Mas nem toda a São Francisco está a ser renovada. E só há uma forma de descobrir se a nova tecnologia funciona realmente. We have to wait for the next earthquake. It's a tremendous responsibility in designing this structure with this new technology, which is not yet tested to its full limit in a real earthquake. Maybe we missed something. We'll find out. The earthquakes are our real test. O receio pelo destino de São Francisco aumentou com a devastação da cidade de Kobe, no Japão. Os japoneses confiavam na engenharia antissísmica mais avançada e nas regras de construção mais exigentes do mundo, muito superiores às de São Francisco. No entanto, em 1995, um sismo de grande intensidade danificou ou destruiu quase 100.000 dos edifícios de Kobe. Mais de 5.000 pessoas morreram e 300.000 ficaram desalojadas. Mark Ghilarducci esteve lá na Conferência Internacional sobre Sismos e viu ao vivo o seu pior pesadelo. High-rise buildings that were supposed to be earthquake resistant literally toppled over on their side or pancake collapsed. The earthquake in Kobe represented the worst earthquake in a modern metropolitan city that we've ever seen any place really in the world. Even though I'd been through the Northridge earthquake and the Loma Prieta earthquake, where we saw damage, we didn't see damage on the scale that we saw it in Kobe, Japan. As grandes semelhanças entre Kobe e a zona de São Francisco preocupam Ghilarducci. Ambas se situam diante de uma baía rodeada de montanhas, com sistemas complicados de estradas e pontes confluindo para o centro. Look here, you look at the Bay Area, San Francisco, Oakland, there's millions of people. In Kobe, the earthquake lasted 20 seconds and 5,000 people were dead. 20 seconds, 5,000 people. That's staggering, think about it. So Kobe allowed us to really kind of step back and evaluate our plans and make sure that we in fact have the capability of responding to an event of that magnitude here. O pesadelo de Mark Ghilarducci é real. A ciência admite que não haja forma de prever quando irá suceder um sismo de grande intensidade. O que a sismologia pode fazer é ajudar a preparar o salvamento. We know that we're not going to get to everybody, but we're going to do our best and try to get to as many as we can. Por agora, a ciência não pode avisar a população de São Francisco, mas quando o desastre se der, poderá ajudar a salvar vidas. A sofisticação do Instituto de Davos atrai cientistas de todo o mundo. This country has made a concerted effort to deal with the avalanche problem, and so as a place to study, this is it. Voluntários de cidades e povoações de toda a Suíça vêm conhecer as últimas técnicas de análise da neve para tornar as suas comunidades de montanha mais seguras. Aprendem a testar as suas propriedades físicas, a medir a sua densidade, a examinar a sua estrutura, a investigar os seus cristais e a descobrir os sinais que indicam a formação de condições para uma avalanche. O antigo chefe do Instituto de Meteorologia, Otmar Buser, dedicou a sua vida à compreensão e estudo da neve e do seu fenómeno mortal. When you see the avalanche moving down, it's an elegance, a beauty, lightness, softness, the speed, that is amazing. However, the force behind it, you can't see.
As condições mais favoráveis à ocorrência de avalanchas surgem quando se formam camadas de gelo entre as camadas da neve. See the glittering here? These are snow crystals, and they are very brittle. You can imagine the new snowfall piling up here has no cohesion with the lower snow down there, which is rather hard. And this small layer is like ball bearings. Para avaliarem o potencial da neve em formar avalanchas, os peritos escavam poços para estudarem as camadas de neve expostas e observarem de que forma a densidade e a sua temperatura se alteraram ao longo do tempo. It's a living, breathing entity, and it changes so rapidly that it's important to dig down and look at the snow on the ground and see the changes that have occurred. Revela-se um perfil da queda de neve que expõe os pontos fracos e ocultos que podem desencadear uma avalancha quando se acumular mais neve. See the sunshine come through this much more? This snow has been down on the ground since late October, early November, and it's gone through a change. If you watch my finger just press in it, we're going down, there's some resistance, there's no resistance. So this is weaker, older snow, and that's what we're always watching for. A tendência para os acidentes com avalanchas mudou nos últimos 20 ou 30 anos. Com o aumento da popularidade dos desportos de inverno, muitas das vítimas da queda de neve no mundo são esquiadores atraídos para caminhos perigosos quando procuram zonas não marcadas pelos esquis. Só nas montanhas a oeste dos Estados Unidos contam-se 100.000 avalanchas por ano. Ralph Lasky era um esquiador apaixonado que aprendeu à sua própria custa. It was a beautiful day, great powder, champagne powder. I still don't know to this day how it kicked off, and it went up my back like a big wave, and it carried me down the hill. I had no chance of skiing out of it. I immediately dropped my poles, threw one hand up to my face, and raised the other hand like this, hoping someone would see my glove above the snow. Lasky e os seus companheiros usavam beepers de avalancha. O sinal conduz os salvadores para o local do desaparecimento. Mas fugir é difícil, mesmo de uma avalancha com poucos centímetros de altura. At first I panicked and tried to shake real hard, but I could see that it was futile. I was going to sleep from lack of oxygen when I felt the probe hit me. A velocidade num salvamento é essencial. As vítimas têm mais probabilidades de sobrevivência se forem encontradas no espaço de meia hora. As probabilidades são contra a sobrevivência. Só uma das vítimas soterradas foi retirada com vida. Nas montanhas rochosas, na estância de Alta, no Utah, são regularmente efetuados exercícios de busca e salvamento como este. As patrulhas de esqui de alta, bem treinadas nos perigos da neve, iniciam o dia domando a montanha para tornar o esqui mais seguro. Horas antes das estações abrirem, lançam um ataque preventivo às vertentes propensas à avalancha. Ready to fire! Fire! Whoa! Great shot. Daniel Howlett é chefe de uma patrulha de segurança. Disparando foguetes para a coberta de neve, ele consegue testar as condições das vertentes. As explosões reduzem os riscos de avalancha através de pequenos desmoronamentos. Também ajudam as patrulhas a avaliar a segurança da massa de neve. Mas não há melhor teste para as avalanchas do que o peso de um esquiador nas vertentes duvidosas. One of the inherent risks of doing avalanche control work is being caught in avalanches. Over the course of my career, I've had good friends that are professionals get killed in avalanches. If this job doesn't teach you humility, nothing really will. Testando e analisando a neve, peritos como Howlett podem reduzir o perigo de uma avalancha. Mas isso só dentro dos limites de uma estância. É para lá desses limites que reside o maior problema.
A ciência pouco pode fazer para proteger aqueles que procuram o perigo, mas é através de novos conhecimentos sobre a estrutura e o comportamento da neve que se mantém a maioria dos esquiadores em segurança. Vulcões. Atraem as pessoas para a beira do perigo, a fim de observar o núcleo da Terra. Para o vulcanólogo alemão Boris Behnke, os riscos são espetaculares. Geez, what a view! Look at that stuff! Look at that stuff! Mas Behnke acredita que a proximidade é necessária caso os cientistas queiram aprender como salvar as pessoas. This is dangerous, but it's important for the documentation of the activity of the volcano. If it's gonna kill me, it's just got to do it. I'm taking that risk. Este vulcão, no Monte Etna, na Sicília, mostra os seus perigos abertamente. Há milhares de anos que está em constante erupção. Os novos cones no seu cume sugerem que pode estar iminente uma nova fase. The level of the magma is fairly high, so the summit of this cone is no more than 50 meters below the crater rim, which is the highest cone which has grown in the summit crater since about 35 years. If it's going to continue throughout the winter, it eventually will fill this crater and overflow. Quando o Etna entra em ebulição, poucas pessoas correm riscos. As suas vertentes são, na maioria, desabitadas. Mas perto dos cerca de 500 vulcões ativos no mundo, vivem 150 milhões de pessoas. A maioria não sabe que as suas vidas estão em risco. Em 1985, o vulcão Nevado del Ruiz, na Colômbia, fez acordar o mundo. No seu caminho pelo vale, situava-se a cidade adormecida de Armero. Apenas 4 horas após a erupção ter começado, a cidade ficou soterrada. Morreram 23 mil pessoas. Só um quarto da população sobreviveu. Este rapazinho perdeu a sua família. Este homem ficou preso apenas a alguns metros da esposa morta. Esta menina de 13 anos esteve presa 2 dias. Os resgatadores não conseguiram salvá-la. A tragédia podia ter sido evitada. Os cientistas tinham avisado da iminência de uma erupção, mas as pessoas ignoraram o facto e ficaram. Morreram a alguns metros apenas da segurança de um terreno mais elevado. Armero pretty much showed how big this risk was and how swiftly a volcano that was thought to be monitored could anyway cause a disaster. Com tantos milhões de pessoas a viver tão perto de vulcões ativos, os vulcanólogos de todo o mundo estão preocupados. Foram selecionados 16 vulcões para estudo. Um deles agiganta-se sobre os 3 milhões de habitantes de Nápoles, na Itália. É o vulcão mais famoso do mundo, o Vesúvio. Por agora, ele mantém-se sereno, mas pode voltar a entrar em erupção. Isso aconteceu 50 vezes nos últimos 2000 anos. Up from the crater of 4,000-foot-high Mount Vesuvius rise towering clouds of smoke and volcanic ash as the great Neapolitan volcano bursts into eruption, the worst in 38 years. A erupção de 1944 é uma recordação dramática do potencial destrutivo da montanha. Rios de lava fundida correram pelas vertentes. No seu percurso, cidades e aldeias ficaram soterradas e desmoronadas. They salvaged their household possessions. Para os que são demasiado novos para se lembrarem daquilo que o Vesúvio pode fazer, estas imagens ajudam a avivar a memória.
Estas são algumas das vítimas mais famosas da história, as pessoas de Pompeia. Morreram pelo menos 2.000 quando o Vesúvio entrou em erupção no ano 79 a.C. O vulcanólogo Flávio Dobran espera que a geração atual de napolitanos não venha a cometer o mesmo erro, mas após 50 anos de inatividade, ele afirma que as pessoas se tornaram perigosamente complacentes. We did a survey among the population. We found out that over 80% of the people are ignorant of the danger of this volcano. They really don't know what is the hazard associated with the volcano, and people keep building closer and closer. A área abaixo do Vesúvio é muito mais densamente povoada atualmente do que no tempo de Pompeia. Dobran acredita que muita gente não escaparia com vida de uma grande erupção. One can only imagine what would happen if the volcano decides to wake up, and many people trying to take this route towards the highway. Probably everything would be blocked by cars trying to get out of the small streets, by blocked vehicles on the road, so everything would come to a halt. Nos últimos 50 anos, as casas têm aumentado nos flancos do vulcão. Algumas, como esta vila, estão pertíssimo da cratera. O seu proprietário é Tullio Pucci. Vive tão perto dela que há uma antiga chaminé no seu jardim. Mas ele não quer viver em mais lado nenhum. Como muitos napolitanos, Pucci sente uma ligação fatal ao vulcão. Vesuvius is the fountain of all life in this territory. Everything you see was created by it. This is one of the enchanted regions of the earth. It's a beautiful place to live. It's a beautiful place to die. Erguendo-se entre a vida e a morte no Vesúvio, situa-se esta estação de monitorização. Bancos de sismógrafos acompanham o desenvolvimento dos rugidos internos da montanha durante 24 horas por dia. A responsabilidade pela decifração destes sinais e o lançamento de um aviso atempado à população mantém-se aqui no Departamento de Vulcanologia da Universidade de Nápoles. Paolo Gasparini é o seu chefe. I am sure that an alarm will be given in time before the beginning of the catastrophic phase of an eruption. A confiança científica está a aumentar de novo devido a uma série de novas experiências. Sismólogos, ajudados pela tropa italiana, mobilizaram um assalto à montanha para tentar desvendar os seus segredos. Montaram uma rede de 400 sensores sísmicos em diversos pontos das vertentes. Alguns foram mergulhados na Baía de Nápoles. Os pontos sensores interceptam-se numa rede espalhada por toda a montanha. Explosões causadas em diferentes pontos enviam ondas sísmicas através do vulcão. As ondas mudam de forma à medida que passam através da rocha sólida ou do magma líquido, produzindo um quadro de anatomia interna do vulcão, um pouco como faz um aparelho de ultrassons no corpo humano. A equipa da universidade tenta localizar a câmara do magma, onde a pressão é gerada dentro do Vesúvio. Espera conseguir um modelo melhor para apoiar as suas previsões de uma próxima erupção. Os cientistas concordam que os seus atuais modelos de previsão são suscetíveis de erro. The important thing is that the information that we give the authority is the best information that we can give at this moment. A preocupação de Dobran é de que, mesmo sendo dado um aviso a tempo, as autoridades políticas que dirigem Nápoles possam cometer o mesmo erro que na Colômbia. The politicians may just sit back and wait. The politicians are certainly not going to take actions independently. So we may wind up with a catastrophe. Dobran lidera uma campanha para convencer os napolitanos, especialmente os jovens, de que a complacência pode ser fatal. Estas emissões de gases leves, chamadas fumarolas, podem ser os únicos sinais visíveis da atividade, mas são enganadoras. O Vesúvio é um gigante adormecido que pode despertar a qualquer momento. Para os agricultores pobres de todo o mundo, o fogo é uma ferramenta barata.
Na estação seca, ele é usado para limpar a vegetação. Mas um fogo fora de controlo pode rapidamente virar-se contra os que atearam. Em 1997, milhares de incêndios irromperam violentamente por todo o Sudeste Asiático. Ressequida pela seca, a Indonésia tornou-se num inferno. As florestas ficaram numa desolação devido às chamas. Arderam casas. Os mesmos agricultores pobres que atearam os fogos lutaram desesperadamente para os conter. Com as suas culturas e o seu sustento reduzidos a cinzas, os agricultores perguntavam-se desnorteados: o que é que correu mal? Por que foi a terra consumida? Estes cultivadores de juncos viram o sustento de toda a aldeia esvair-se em fumo. Peritos em política florestal, como Charles Barber, preparam um relatório sobre o impacto. People, are setting fires for various reasons all over the place, so it's coming from every side, and it's just impossible to get a handle on it. So we're saying, what can you do with a piece of land that's been burned like this? Can you grow it back with rattan and rubber and things? And they said, well, yeah, sure, but you don't get any harvest for 13 years, so what the hell are we going to do for 13 years? Umur saya atau usia saya itu mengecap hasil daripada pekerjaan saya sendiri. He's saying, I'm 54 years old. If I plant this again, I'm not going to see any income out of this for 13 years. I'm going to be 67 years old. Maybe I live that long, maybe I don't. I may not ever see anything out of this again. A área de calamidade vai muito além destes agricultores arruinados. Os incêndios cobriram toda a Indonésia e grandes zonas da Malásia de um grosso manto de fumo. O fumo asfixiante envolveu 6 países e 70 milhões de pessoas. Contra esta poluição, pouca proteção há. Os hospitais das cidades, a centenas de quilómetros dos incêndios, encheram-se de vítimas com falta de ar, sofrendo de infecções agudas dos pulmões. As crianças foram mandadas da escola para casa. Escritórios e fábricas encerraram. Um avião que ia aterrar, devido ao fumo, embateu numa montanha na Sumatra. Morreram todos os 234 passageiros. Como os incêndios ardiam descontroladamente, a Indonésia pediu ajuda. A gigantesca nuvem de fumo é a maior alguma vez fotografada do espaço. Os cientistas da NASA ficaram assustados com as imagens de satélite da poluição. It looks that the smoke covers an area as large as Australia. Para Yoram Kaufman, o cientista do Centro de Voo Espacial de Goddard, o problema não é local nem regional, é uma crise global. The fires in Indonesia are part of a large phenomena of fires in the tropics. It's a big event, but events like this happen every year in Africa and in South America. In Southeast Asia, it's a relatively very large event. But in Brazil, for example, routinely, an area almost of the size of the United States is covered by dense smoke every year for 2 to 3 months. Os incêndios nas florestas tropicais estão a causar muito mais danos do que o terreno que consomem no seu caminho. Kaufman acredita que o fumo está a ameaçar toda a terra. Imagens de satélite dão-nos um quadro alargado da forma como a mão humana interage com os fenómenos naturais afetando o nosso clima. O quadro começa a tornar-se muito mais claro. Nas próximas 2 décadas, a NASA iniciará aquilo a que se chama Missão ao Planeta Terra. Lançará uma nova rede de satélites que constituirão o sistema de observação do planeta. Os satélites irão varrer os oceanos, a terra e as massas de gelo e as múltiplas camadas da atmosfera terrestre para estudar em pormenor a forma como o comportamento humano, por exemplo, ateando fogos, está a afetar o clima global. Fotografias de satélite do espaço e do Instituto de Meteorologia dos Estados Unidos estão a ajudar os cientistas indonésios a compreender por que razão os fogos fugiram tanto ao controle do homem. A razão está na influência de um fenómeno climático poderoso denominado El Niño.
Num ano de El Niño, as águas tropicais quentes do sul do Pacífico desviaram-se para leste, formando um vasto poço de água anormalmente quente junto à costa sul da América. O calor origina reações atmosféricas em cadeia que afetam o clima por todo o mundo. Admite-se que o último El Niño tenha sido o fenómeno climatérico mais devastador deste século. No Chile, originou 2 aguaceiros correspondentes a uma queda de chuva de 1 ano. O México foi assolado por alguns dos piores tufões de que há memória. No outro lado do Pacífico, o Sudeste Asiático sofreu o oposto, uma seca cruel e prolongada. Os cientistas que monitorizaram o El Niño previram a grave seca e avisaram os indonésios do perigo. Mas os avisos foram ignorados e os agricultores fizeram os seus fogos habituais. À medida que os incêndios lavravam, a tecnologia de satélite voltou a atuar, fornecendo não só um quadro global, como localizando os próprios incêndios. Do espaço, os cientistas podem atravessar o fumo e localizar a zona onde o incêndio é pior. As imagens de satélite revelam pontos quentes com 1 km² ou mais, onde a temperatura média excede os 49 graus Celsius. Este grande incêndio na Sumatra podia não ter sido detectado sem as fotografias de satélite. And they found approximately 1,000 hectares of secondary and primary forest burning. And they spent about 3 days there and put the fire out. And the following day we checked the satellite data, and reassuringly there was no big cluster of hotspots. Mais sensíveis à temperatura do que à luz, estas fotografias de satélite são capazes de detectar incêndios invisíveis ao olho humano. Fogos subterrâneos em zonas de turfa, no meio da floresta tropical. Alguns destes incêndios na turfa têm lavrado há mais de uma década, desde o último grande ano do El Niño, em 1982. Podem ser impossíveis de extinguir e poderiam arder indefinidamente. Há meses que a Indonésia está submersa neste desastre. Uma calamidade que ressurgirá com o próximo ano do El Niño, a não ser que o comportamento humano se altere. A única força suficientemente forte para extinguir a maior parte destes incêndios é a monção anual que tarda a vir, enquanto o El Niño permanecer. A população aqui tem de esperar que a natureza lhe envie a chuva. Talvez não haja outro lugar no mundo mais propenso ao desastre do que o Bangladesh. É uma zona superpovoada cuja população se esforça por coexistir com a força mais mortal da natureza: a água. Há mais pessoas a morrer por todo o mundo em resultado de inundações do que por qualquer outra calamidade natural. Mas no Bangladesh, o preço pago ao longo dos anos é monstruoso. Nas décadas mais recentes, uma cadeia de catástrofes matou mais de 500 mil de pessoas. Para combater a situação, o Bangladesh tornou-se num laboratório gigante de ciência das inundações. Is it going to rise? Is it going to fall? É um lugar onde a previsão das inundações pode representar a vida ou a morte de milhões de pessoas. Os cientistas estão a tentar vencer um dos rios mais selvagens do mundo, o Brahmaputra. We have to fight with the river. We have to live with it. O povo do Bangladesh está a ser cobaia na maior experiência de controle de inundação jamais efetuada. O Bangladesh situa-se a leste da Índia, numa planície banhada por 3 grandes rios, o Ganges, o Meghna e o poderoso Brahmaputra. Todos os anos eles inundam as margens. Em anos maus, a maior parte do país fica inundada. Os rios varrem a terra. A vida nas suas margens é uma luta contínua contra as águas invasoras. As pessoas aqui passam a maior parte do tempo a construir montes de terra preciosos para manter as suas casas acima do nível das águas. Cada centímetro de terra acrescentada a estes montes dá um pouco de estabilidade a uma existência de outro modo precária.
É uma estabilidade para criar os filhos e para armazenar forragens para os animais poderem sobreviver quando as pastagens estão submersas. Plantam árvores. As raízes que lançam firmam a terra e evitam a erosão. Abrigos contra as inundações estão a ser construídos nas áreas mais vulneráveis. Também servem de edifício escolar local. Será um refúgio para 3.000 pessoas quando surgir a próxima inundação. A pior inundação de que há memória foi em 1988, quando os 3 rios subiram ao mesmo tempo. 2/3 do país ficaram submersos durante 6 semanas. Morreram 2.000 pessoas. Milhões ficaram desalojados. Como muitos outros, Hafizur Rahman perdeu tudo. A força das águas derrubou a casa dele. Durante 2 dias, viu as águas subir acima da altura da sua cabeça. Ele e a família fugiram para o único local elevado que restava, a estrada. Ficaram aqui com milhares de pessoas durante 2 semanas antes de chegar auxílio. O Bangladesh mal tinha recuperado ainda deste desastre quando foi de novo devastado. Um ciclone vindo de Bengala trouxe uma onda de mais de 6 metros que inundou todo o sul do país. Quando a água retrocedeu, havia 130.000 corpos nos destroços. No Bangladesh, nada é mais precioso do que o aviso de chegada de uma inundação. Todos os dias, de 3 em 3 horas durante a monção, os relatórios do nível da água são radioemitidos de pontos espalhados pelo país para o Centro de Previsões e Alerta na capital, Dhaka. Mas as inundações chegam de formas diferentes, umas mais previsíveis do que outras. Todos os anos, os rios engrossam com a água da chuva e do degelo do Himalaia. Estas inundações sazonais, que em muitos países seriam desastrosas, são aqui aceitas com naturalidade. This is very gradual, it's heavy, it's static, you can see it coming, you can see it going. The local people are ready for this, they've come to accept it. Em anos maus, o Bangladesh é submerso por inundações súbitas que o varrem sem qualquer aviso. But the flash floods are a different story altogether. You go to sleep saying one state of the river and you wake up and see the whole area is flooded, there's no market, your livestock is washed away. This is something out of the blue. Usando padrões de inundação do passado para criar modelos informatizados, o Centro de Alerta de Inundações pode prever a subida dos níveis dos rios com precisão, embora seja difícil calcular até onde a água se vai estender. Melhorar estas previsões é difícil para o Bangladesh, porque 93% da água provém de países vizinhos, que muitas vezes são lentos em fornecer dados sobre as inundações. À mercê dos elementos fora de controlo, o povo do Bangladesh tenta dominar os seus rios. Com a ajuda internacional, eles encetaram um ambicioso e arriscado plano de proteção contra as inundações. Mas controlar os rios aqui, particularmente o poderoso Brahmaputra, é um desafio sem precedentes. Com 16 km de largura em certos lugares, o Brahmaputra leva 2 vezes mais água do que o Mississippi. É um rio violento e desgovernado que muda de direção todos os anos à sua vontade. Após anos de estudo, o Bangladesh planeia levar o Brahmaputra a ter um comportamento mais previsível, reforçando as suas margens em pontos-chave. Necessitará de diques 4 vezes mais elevados do que o Mississippi. Redes de comportas nos seus numerosos afluentes vão canalizar as águas para os campos na planície de aluvião. Peritos holandeses vieram partilhar a sua longa experiência em diques e comportas, mas até mesmo eles estão estupefactos com a estabilidade do terreno. A few centimeters here is a lot because the country is so flat, every centimeter really counts. And that means if you look in this floodplain area and 1 centimeter more over the whole floodplain area is a huge amount of water which has to be stored somewhere.
O hidrólogo Armand Evers esfia um projeto piloto. O plano é controlar os níveis de inundação, compartimentando a água dentro de uma rede de represas. Se o projeto funcionar, será expandido a outras áreas, mas os resultados têm sido variados. Os agricultores de arroz têm sido capazes de aumentar a produção dos seus campos em 25%. Mas os níveis de água mais baixos têm afetado seriamente a pesca, que é a maior fonte de proteínas desta população. We have a big problem. The problem is the people who are interested in fish would love the water to come. People who are interested in paddy say no more water. People living in the lowland say no more water. But people having relatively high land would say let water come. So we do not have a magic solution. Flood is a very complex situation. As águas das inundações são tanto uma maldição como uma bênção para o povo do Bangladesh. Everything comes from the river. The water they use for drinking, the water they use for bathing, the water they use for cleaning the house. So they very much depend on that. So they need the water. O dilema que os cientistas e engenheiros enfrentam é como prevenir as inundações desastrosas sem provocar uma situação igualmente catastrófica ao suprimir os benefícios trazidos pelas águas. Mas o rio tem vontade própria e, a montante, os engenheiros têm um problema imprevisto a solucionar. As represas e outros pontos feitos pela mão do homem, como esta nova ponte, afetam o rio de forma inesperada. Os pescadores locais mostram a formação de um banco de areia na zona onde será iniciado o projeto de gestão da água. O Brahmaputra está a construir uma represa por si próprio, represando as preciosas águas. O destino do projeto está agora à mercê das inundações do próximo ano. The sandbar may stay there, may disappear, it may erode halfway. Nobody knows. So we just have to see when the first flood comes in next monsoon if that flood wave has enough power to wash away the sandbar. O povo do Bangladesh fez um pacto diabólico com a força mais mortal da natureza. Para obter as suas graças, tem de aceitar enfrentar a sua fúria. A capacidade da ciência para alterar esta equação é limitada. Muito boa tarde. Tempos da Ciência regressa no próximo